Fala aí galera, eu sou Hugo Koschenborger da Rosa e esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do vinil. Tema de hoje, LPs de 10 polegadas dos anos 50. Antes de mostrar os LPs de 10 polegadas da minha coleção, eu vou falar para vocês um breve histórico a respeito da evolução, do surgimento e da evolução do formato de disco no mercado fonográfico. Para começar, a indústria teve um passo inicial que foi dado por Thomas Alva Edison em 1877, quando ele criou o famoso fonógrafo. Naquele tempo, a mídia de gravação, o suporte de gravação eram cilindros. Em 1888, 11 anos após, o alemão Emil Berliner desenvolveu uma nova técnica, quando a gravação passou a ser feita em discos. Estava aí dado o primeiro passo, então, o passo para o surgimento do disco. Aliás, estava aí, nesse ponto, o surgimento do próprio disco, né? Porém, não o LP que nós conhecemos hoje, mas sim aquele disco que acabou, com o passar do tempo, sendo padronizado na rotação de 78 rotações. Em 1925, esse disco de 78 rotações, inicialmente fabricado, gravado de forma completamente mecânica, havia uma corneta onde os cantores se aproximavam, uma espécie de cone semelhante ao de um gramofone, e berravam a plenos pulmões para fazer o registro, então, do som na mídia. E esse sistema todo, essa parafernália, favorecia quem tinha vocal mais alto, quem berrava mais, e os instrumentos mais barulhentos. Então aqueles instrumentos mais suaves, havia uma certa dificuldade técnica de captação na época. Isso tudo mudou a partir de 1925, então, quando começaram a aparecer as primeiras gravações elétricas a nível mundial. Então daí a amplificação era feita por um sistema eletrônico e não mais mecânico, e isso permitiu então que a qualidade sonora, inclusive, fosse melhorada significativamente. Logo depois, em 1929, vejam bem que o cilindro de Edison começou em 1877 e foi até 1929 quando perdeu, deu por vencida a guerra das mídias e acabou então saindo fora de circulação, saindo fora de fabricação, vencendo então, portanto, o disco, essa briga entre as duas mídias, entre o cilindro e os 78 rotações. Depois disso, o próximo passo, depois da criação da gravação elétrica, foi o surgimento do LP em 1948, que daí foi um passo fundamental aí para a evolução dos discos e coisa e tal, Isso foi realmente muito interessante. E uma característica que tinha, já que o nosso assunto vai ser os 10 polegadas, os LPs de 10 polegadas, é que durante o período de fabricação dos 78 rotações, 99% das capas eram padrão. Eram capas padronizadas das gravadoras, ok? Que eram repetidas a cada disco. Existiam evidentemente vários modelos conforme a época e tal, mas não havia uma capa específica para cada álbum, para cada artista. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, eram frágeis, muito próximas a esses papéis de embrulho, muito próximas a esses papéis de embrulho bem frágeis e delicados. Tudo isso mudou a partir de 1948, com o surgimento do long play, quando então as capas começaram a receber um tratamento gráfico todo especial. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu quero que vocês vejam e façam uma análise de uma série de capas de discos da década de 50 que seguiam um padrão todo específico, característico daquela época e que não mais se reproduz nos dias de hoje. É uma coisa bem característica daqueles primeiros anos dos LPs, esse formato. Os LPs de 10 polegadas eram menores do que os LPs de 12 polegadas, que são os tradicionais hoje em dia, e foram muito populares naquele começo de fabricação dos discos. Eu vou mostrar para vocês somente os discos, as capas, porque eu tenho muitos discos para mostrar, para vocês analisarem a questão gráfica, a estética das capas, o layout das capas, que são bem características, e não vou fazer muitos comentários para não tomar muito tempo, tá bom?
Esse aqui é o disco de Eladir Porto com Romeu Fossati, Sua Típica, um disco de tangos da fábrica de discos Rosenblit, discos Mocambo de Pernambuco. Olha só, que tradicional selo cinza que também, prata, né, que também era característico dos 78 rotações dessa fábrica na época. Esse aqui é da Polydor, é Proibido Estacionar, com o selo característico dos anos 50. Uma curiosidade é que nessa época a Polydor, quem fabricava os discos da Polydor era a Siemens Companhia de Eletricidade, a mesma fabricante, futura fabricante de aparelhos celulares, por exemplo. Era bem interessante, uma curiosidade para vocês. Depois essa etiqueta acabou caindo para a Companhia Brasileira de Discos, depois para Fonogram, depois para Polygram, e hoje quem representa a Polydor, né, o selo de discos Polydor aqui no Brasil, é justamente a Universal Music. Aqui nós temos a Sinter, tá? Um dos selos com marchas alemãs. Today's Pop Hits, com sucessos da época, inclusive tendo a participação de artistas importantes nesse álbum, como Nat King Cole e Keith Starr, que eram artistas de grande sucesso. Esse fabricado pela Odeon, que era representante do selo Capitol na época. Salinas e seu conjunto. Ele que acompanhou Cascatinha em Ana no clássico 78 rotações, que tem Índia e Meu Primeiro Amor. Salinas era um excelente músico, né? Um álbum da Columbia. Estão observando aí a questão da estética da capa, como é interessante. Muito top, né? Aqui, ó. Meus favoritos é uma coletânea também. Essa aqui é muito boa. Tem Zezé Gonzaga, que eu tive o prazer de ter amizade com ela. Frequentei a casa dela. Nunca vou me esquecer. Uma vez eu fui lá na casa dela e tomei uma Coca-Cola de latinha. Uma coisa assim bem comum, bem simples, mas que teve todo uma aura especial por estar acompanhado dessa grande artista aí que infelizmente não está mais entre nós. Calbi Peixoto, Robledo e seu conjunto, e Luiz Cláudio com a música Não Morro Sem Ver Paris. É bem assim, Não Morro, que ele canta, com R bem carregado, como era típico na época. Muito bom. Esse disco aqui é da Columbia, pessoal, tá? Da gravadora Columbia. Aqui nós temos um dos discos mais vendidos dos anos 50, com certeza, da gravadora RGE, com o maestro Pio Torrencidias, que era o grande mentor da orquestra Casino de Sevilha, incluindo clássicas do cancioneiro espanhol, como por exemplo La Rodríguez, Ave Maria, né? A canção de Vicente Paiva e Jaime Redondo, uma versão toda especial, e Camino Verde, músicas muito lindas, muito legais. Casino de Sevilha. Essa cantora francesa era de grande peso na época, de grande importância, Jacqueline François, com a orquestra Joe Boyer, a imperatriz da canção francesa. Mais um disco da Siemens Companhia de Eletricidade. Eu não vou puxar porque é igualzinho aquele de antes, tá? Por dentro o selo é igual. Ritmos da Madrugada, com o conjunto melódico de Norberto Baldoff. Este gaúcho, né? Meu conterrâneo, capital do estado, se não me engano. E um excelente conjunto noturno, como era a moda naqueles tempos, né? Que animava as boates, as casas noturnas, principalmente no centro do país, em Copacabana, né? Nos áureos tempos do Rio de Janeiro, quando era capital do país e tudo mais. Também tocou em emissoras de rádio, etc. Assim como o querido Valdir Calmon, que já falei várias vezes aqui, com esse disco aqui da gravadora Rádio Serviços Propaganda Limitada, selo vermelho, tá? Feito para Dançar número 4. Uma coisa bem interessante é que na época, um detalhe interessante é que, seguindo o mesmo contexto anterior, na época não era praxe colocar o ano de fabricação dos discos, mesmo nessa época dos discos de 10 polegadas. Então,
de certa forma, a rádio, essa fábrica aqui, ela quebrava esse tabu e começou a colocar o ano. Por exemplo, esse aqui é de 1956. Ela começou a mencionar o ano em que o disco foi gravado, mas era praticamente unitária nisso, né? Ela era solitária nessa iniciativa, não era muito comum. Assim como esse, por exemplo, lá do Bandeirante e seus melódicos, também selo vermelho. Esse é de 1952, é mais antigo ainda. Provavelmente, olha só, foi o 27º disco da gravadora, foi um dos primeiros, portanto, da Rádio Serviço Propaganda Limitada, que foi uma gravadora muito importante. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal que eu falo a respeito, e eu vou deixar depois para vocês no final, ali no card, para vocês acessarem, tá? Na tela final. Trio Surdina. Excelente disco, tá? Tem músicas sensacionais como Duas Contas, de autoria do Garoto. Esse um 10 polegadas da Musidisc, também com selo prata, selo prateado, fabricado pela própria Musidisc, né? Aliás, foi fabricado pela Rádio Serviço e Propaganda Limitada a pedido da Musidisc, foi encomendado à Rádio Serviço e Propaganda Limitada. Erwin Wiener, da Odeon, esse, né? Excelente músico também, excelente pianista. Eu tenho alguns 78 rotações também dele, muito bom. Ó, Berliner Luft, esse de música alemã, é da Siemens também, selo vermelho, igual aquele que a gente mostrou antes. Aqui temos Luiz Bandeira, tá? Esse cara, esse personagem muito importante da música. Ele faz 2 medleys aqui, 2 popurris muito legais. Tem, por exemplo, o lado A aqui, Conceição, aquela do Calbi Peixoto, né? O que os olhos não veem, Minha Palhoça, Falsa Baiana, Forró no Cafundó. Enfim, muito legal. Aqui está citado no comentário, que é uma outra coisa característica dessa época. As gravadoras colocavam uma resenha, um comentário, um apanhado analisando o disco em questão. Era bem comum isso, quase sempre acontecia, e é outra coisa que eu diria que se lamenta hoje de não existir mais isso, sabe? É muito interessante para localizar a música no espaço-tempo e permite que a pessoa tenha um foco melhor na parte técnica do disco. Infelizmente, esse hábito foi abandonado também pela indústria do disco mundial com o passar do tempo. Eu fiz uma anotação aqui a lápis, que ele morreu no dia 23 de fevereiro de 1998, aos 74 anos de idade, de insuficiência coronária no Recife. Fiz uma anotação a lápis aqui, bem discreta em cima. Antenógenes Silva, grande executante também de gaita, né? De acordeon. Um grande músico também. Esse eu tenho desde pequeno. Eco das Montanhas. São músicas típicas alemãs. Esse da gravadora Telefunken. Minha avó gostava muito desse disco quando eu era pequeno. Eu sempre colocava para ela quando ela chegava para me visitar. Aqui tem o meu nome escrito com uma letra gigantesca. Isso eu fiz logo que eu comecei a escrever. E daí eu escrevia em qualquer coisa, né? Inclusive dá para se perceber que eu nem fiz a letra cursiva junta, né? Eu escrevi o H, depois o U, depois o G, depois o O e juntei tudo, mas não foi sem tirar o lápis, entendeu? Aliás, foi tirando o lápis do papel. Eu não consegui escrever sem tirar o lápis. Beleza. Aqui nós temos a Neuza Maria, eleita a melhor cantora de 1956. Mais um título aí muito interessante, selo Sinter, verde, diferente esse aqui, portanto, tá? Tá escrito aqui, a melhor cantora de 1956, ela foi eleita pela crítica especializada naquela época como a melhor cantora. Aqui nós temos uma série do George Fayer, Echos. O George Fayer foi um grande pianista, se não me falha a memória, ele nasceu em 1908, não quero dizer com certeza que agora não tô com essa informação aqui. E ele gravou muitos álbuns pelo selo Vox, né? A série Echos, lançada pelo selo Vox aqui no Brasil, com belíssimos acordes de piano. Foi um grande pianista, sou muito fã
Tanto que eu tenho vários discos dele. Ó, esse aqui é outro, por exemplo, ó. Ecos do Continente. Ele fazia discos temáticos. Fazia discos temáticos na época. Depois eu vou mostrar mais alguma coisa dele, tá? Não tá junto aqui, mas depois vai aparecer. Jacqueline François, mais uma vez, essa grande cantora francesa. Columbia Microgroove, Microsuco, né? Deixando claro que não deveria se utilizar então a mesma agulha para 78, que tinha que utilizar a agulha de microsuco, que era específica para LP. Mosaico de operetas, Fritz Schultz Reichel, piano, e Gerhard Gregor, órgão Hammond. Eu sou fã dessa dupla demais. Eu tenho um outro disco deles ali que eu adoro, desde pequeno também, aquele lá, né? Aqui nós temos uma figura muito querida, que eu tive o prazer de conhecer também. Saímos para tomar um cafezinho, um café aconchegante lá no Rio de Janeiro, quando eu conheci. Querido Altamiro Carrilho e sua bandinha. Mais um disco aí de 10 polegadas. Muito bacana. Selo Columbia. Mais um do George Fair. Tô falando do George Fair, aqui tá ele mais uma vez, né? Com o Ecos de Latinoamérica, da América Latina. Esse aqui é importado, pessoal, para vocês verem, foi fabricado nos Estados Unidos, para vocês verem que o padrão dos discos seguia o mesmo esquema nos Estados Unidos, ó. Esse aqui é americano. Ó, com o comentário, com a análise, com a crítica do disco na parte traseira, como eu falei antes, tá? Mesmo esquema. Outro disco do George Fair, Ecos da América Latina. Também com comentáriozinho e tal, tudo bonitinho. Mais um disco selo Vox, né, da Sinter. Aqui, ó, Helmut Zacharias e sua orquestra, um grande maestro alemão. Esse também da Siemens do Brasil, Companhia de Eletricidade, que representava aqui no Brasil a Polydor, conforme eu falei antes. Sonny Burke e sua orquestra, pessoal. Sonny Burke e sua orquestra, Mambo Jumbo. Esse disco é muito irado, eu gosto demais. Selo Decca, fabricado pelas indústrias elétricas e musicais Fábrica Odeon. Aqui sempre na tarjeta lateral, dicas de como conservar o seu disco, tá? Um detalhe interessante é que na época não havia esse conceito ainda de que o disco deveria de ser armazenado no sentido... as pilhas não deveriam ser muito grandes, tá? As pilhas na época dos discos não deveriam ser muito grandes. Mas a armazenagem era horizontal, era deitado. O padrão da armazenagem na época. Tanto que inclusive tá aqui na dica, ó. Que tem que cuidar a temperatura e a forma da armazenagem tá deitado. Ok? Tem aqui também dicas de como fazer a limpeza e tal, que tem que ser no sentido horário. Tem que cuidar para o disco não pegar pó. Várias dicas aí que persistem até os nossos dias. Lucio Gatica. Esse cara é sensacional. Infelizmente faleceu agora há pouco tempo atrás e estourou a partir dos anos 50 e com a sua música, com a sua voz. Lucio Gatica, a nova expressão do bolero. Ele tem uma música, inclusive, No Me Platiques, além de El Reloj, que eu gosto muito na voz dele. No Me Platiques, ele lançou há muitos e muitos anos atrás e era uma das favoritas do Nat King Cole, que a regravou, inclusive, né? Dick Hyman Trio. Esse aqui, ao contrário do normal, ele não tem assim aqueles comentários técnicos atrás, ele tem apenas a relação de outros discos disponíveis pelo mesmo selo, que estariam então à venda no comércio, né? Uma espécie de propaganda atrás. É um disco do selo MGM. Mais uma coletânea dos anos 50. Mais uma vez Zezé Gonzaga, mais uma vez Luiz Cláudio, Ellen de Lima, ainda viva, né? Lana Bittencourt, Zezé Gonzaga, Calbi Peixoto e Alcide Gerardi. Disco da Columbia.
Estão vendo só como tem bastante discos aqui? Paul Weston, Melodies for a Sentimental Mood. Tem Over the Rainbow e outras músicas maravilhosas nesse disco aqui. Mais um disco do catálogo da gravadora Columbia, porém com o selo azul. Esse disco é um disco que eu tenho desde pequeno e eu adoro esse disco. Siles e seu conjunto. Ele era músico da Rede Tupi de televisão, né? E um músico de grande prestígio. Ele foi pai do Vander Taufer, do grupo Rádio Táxi, é isso, né? Ele era pai desse músico do Rádio Táxi, que também já é falecido. Foi um grande nome na época, o conjunto é sensacional. Esse também, desde pequeno, eu tenho. Mais uma vez aparece Fritz Schultz Reichel, piano com ritmo, e Gerhard Gregor com órgão. Tá? Inclusive no último disco, no último programa anterior, onde teve aquela rádio escuta que a gente fez ali no meio do mato com o rádio Motobras Dunga 7, tá? Azul. Na abertura eu coloquei uma música desse disco. Se você quiser escutar uma música desse disco, é só chegar lá no vídeo anterior. Logo no início, na abertura do vídeo, tem a música. Esse também eu tenho desde pequeno, era do meu pai. A Voz Que Não Morre, Carlos Gardel. Tem arte minha aqui na capa, porque eu ganhei esse aqui quando eu tinha uns 3 anos. Eu era muito pequeno. Um dos primeiros que eu ganhei era da coleção particular do meu pai. E eu pintei com lápis de cera aqui atrás. Tem umas artes, algumas demonstrações do meu talento artístico em alguns discos, comprovando que eu tenho eles em mãos desde pequeno, né? O Edu da gaita, gaúcho, o grande Eduardo Nadruz, um músico de mão cheia, uma capacidade maravilhosa de execução, recordista mundial no número de notas em harmônica de boca. Chorinhos com o Cláudio Santoro. Aqui tem coisas como Brejeiro do Ernesto Nazaré, várias coisas legais. Aqui também tem um ano, é de 52 e também é da Rádio Serviço de Propaganda Limitado, selo vermelho. Esta aqui foi minha amiga, tive a honra de conhecer, ela foi musicista da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, trabalhou com Léo Rosa, trabalhou com vários artistas importantes no início da radiodifusão e foi uma das artistas mais consagradas das indústrias elétricas e musicais Fábrica Odeon, no que se refere ao piano. É a maior pianista feminina de que se tem notícia aqui no Brasil. Esse disco está anotado aqui pela pessoa que comprou originalmente, que é de 1956. Foi comprado aqui na cidade mesmo esse, olha só. Na Casa Sonora de Leodoro Antunes. O Marechal Floriano 345, Passo Fundo. Tá escrito aqui a etiquetinha atrás. Carolina Cardoso de Menezes, Sucessos em Desfile 2. Grande maestro aqui, Cédric Dumont, coquetel musical com orquestra de Cédric Dumont. Mais uma vez, gravação da Siemens Companhia de Eletricidade, discos Polydor. Eu sou o Baião, com o doutor do Baião, grande, maravilhoso e excelente Humberto Teixeira, companheiro do Luiz Gonzaga na composição de inúmeros baiões de sucesso. Disco esse de 1953, também lançado pela Rádio Serviço de Propaganda Limitada. Depois tem Héctor Varela aqui, esse maestro com esse disco de tangos, intitulado Fumando Espero. Em seguida, Vozes em Harmonia. Vozes em Harmonia. Tem aqui Os Gaudérios, que é um conjunto gaúcho, Trio Nagô, Trio de Ouro e Trio Itapuã. Esse Trio Itapuã gostei demais do vocal delas, é muito interessante. Praia Vermelha é uma belíssima música, tem nesse disco aí com esse Trio Itapuã.
Aqui temos Stanley Black e Orquestra, gravação long play Microsulco, Ritmos Latinos. Mais um disco, selo London, fabricado pela Odeon, pelas Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon. Mais um disco do George Feyer, esse eu tenho desde pequeno também, Ecos da Espanha. Porém, esse disco tem um problema muito sério. Esse disco eu tenho desde pequeno, mas ele quebrou em uma mudança que a minha mãe fez quando eu era pequeno, em 85. O pessoal da mudança quebrou esse disco, olha só aqui. Ainda bem que eu tenho ele numa edição importada, esse aqui é nacional, eu tenho ele numa edição importada e consegui então poder escutar as músicas completas novamente, porque ele está quebrado desde 1985. Uma tristeza. Eu sinto muito porque era do meu pai, né? E meu pai já era falecido naquela época, ele faleceu quando eu era pequeno. Esse disco aqui especial de divulgação do programa Ritmos da Paner, que era apresentado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e que foi lançado aqui pela Continental e que evocava então essa grande empresa de transporte aéreo, que é exemplo da Varig, que é exemplo da Transbrasil e da VASP, que durante muitos anos fez o transporte aéreo, foi uma das principais empresas no transporte aéreo brasileiro. Ari Barroso, interpretado por Trio Surdina e Léo Perakis Orquestra, um disco da Musidisc. Vocês estão percebendo aqui a questão da estética das capas, pessoal, como é interessante. Olha só esse com Johann Strauss, aparece até uma ilustração do próprio Johann Strauss na capa. É um disco da Decca também aqui, fabricado pela Odeon, ok, selo preto. Esse aqui tem o papel de seda original que envolvia os discos, isso é muito raro encontrar. Ele é muito fininho, muito fácil de estragar, ele está envolvido ainda por esse papel de seda. Isso nessa época dos 10 polegadas dos LPs, né? Aí nós temos aqui Quermesse nas Montanhas, novamente, com Alphonse Power, cítara com conjunto, Otto Ebner com banda de música e trio vocal de Lonnie Hellman. Ou Lonnie Hellman, né? Trio Nagô, maravilhoso, tem Conceição, Saudades da Bahia, Quero Te Assim, Laura Jezebel, só coisa boa. Disco RCA Victor, de 10 polegadas, da década de 50. Aqui nós temos o grande Germano Matias com seu primeiro long play. Germano Matias com acompanhamento de orquestra, conjunto e coro. Graças a Deus está entre nós ainda, né? O grande Germano Matias. Tem muita coisa legal aqui, como Não Aumenta, Minha Pretinha, Minha Nega na Janela, Não Volto Pra Casa, etc, etc. Mais um disco da Polydor, da Siemens Companhia de Eletricidade. Aqui nós temos a Ângela Maria, com esse disco intitulado A Rainha Canta. Havia um programa na Rádio Nacional com esse título em homenagem a ela, que foi uma das rainhas do rádio, ao lado de Marlene, ao lado de Emilinha Borba e tantas outras, né? Aqui novamente o mesmo disco, Ecos das Montanhas, que eu mostrei antes, porém essa aqui foi uma segunda via que eu comprei. Aquele lá estava escrito meu nome na frente, consegui encontrar uma segunda cópia. Quem não passou por mão de criança, melhor, né? Música ao Redor do Mundo, Tito Schipa, Dino Beck e Tito Gobbi. Grandes tenores da música italiana. Muito bom. Antenógenes Silva, novamente, com seu acordeon. Olha só, a arte é bem interessante, é muito linda a arte. Músicas típicas alemãs, esse da Som, Indústria e Comércio, discos Copacabana. Olha só que bacana. Bem legal. Liberace, um dos maiores pianistas da música internacional. Liberace, esse era bom pra caramba. Liberace é o piano aqui. As Preferidas do Pau da Água, apresentação inédita. Só músicas boas. Esse disco aqui eu acho muito legal. O Pau da Água
possuía um piano desafinado e sequelado que dava uma sonoridade totalmente própria. Piano carcomido, detonado, acabado. E ele fez a desafinação a sua arte, tornando-a muito interessante. Night and Day, com Carmen Cavallaro. Carmen Cavallaro, piano com acompanhamento rítmico, disco da Decca. Tá, Decca, selo azul. Carmen Cavallaro foi um grande pianista também, muito bom, viu? Muito, muito bom, eu gosto demais. Mais um disco do George Fayer, Ecos de Paris, mais um disco da coleção Ecos. Fabricação da Sinter aqui também. Vox, selo Sinter. Sinter, selo Vox. Olha só, esse aqui, que é a versão importada desse preto aqui que eu disse que foi quebrado em 85, ó, pessoal. Tá? É diferente, esse aqui é de fabricação argentina. A capa é diferente, mas é o mesmo disco. Esse aqui tá zeradinho. Eu tive que pedir para um amigo meu comprar esse disco pelo eBay, né? Comprou pelo eBay para mim lá dos Estados Unidos. Ele é argentino, mas veio dos Estados Unidos porque era o único que eu encontrei na época. Ele estava realmente zerado. Daí eu pedi porque é um disco muito importante para mim, já que o outro estava quebrado e pertencia ao meu pai. Eu tinha que repor isso de qualquer jeito, com qualidade. Fran Purcell, um dos primeiros discos dele aqui, com certeza, desse maestro que tornaria a música dos anos 60, dos anos 70 e dos anos 80 mais especial, né, com a participação dele. Datas Felizes, Nilo Sérgio, Léo Perac, um disco da Musidisc, o Nilo Sérgio. Nilo Sérgio era dono dessa gravadora da Musidisc. Foi ele que criou esse selo. Quermesse das Montanhas, Alphonse Power com ritmo. Mais um disco do George Fayer, Ecos de Budapeste. Percebam o quanto eu gosto do cara, né? Eu tenho um monte de discos dele. Nos anos 50 também o cara comandava, né, nesse negócio de piano. Mais um aqui, ó. George Fayer, Ecos da Itália. Esse também foi comprado aqui na cidade, pessoal. Parque Elétrico. Na loja Parque Elétrico. Ouviram um barulhinho aí? Mais um aqui, ó. Ecos de Viena. Essa série foi muito grande. E de grande sucesso na época. Essa série Ecos do George Fayer. Mais um aqui. Ecos da Infância. Com temas europeus que tinham certa vocação para serem ouvidos por crianças, né? Músicas doces, infantis de tempos muito antigos. Concerto de Jazz, George Gershwin, Eddie Condon e sua orquestra. Homenageando então o Gershwin, que nasceu em 1898 e faleceu em 1937. Lançamento Decca, Odeon, selo Decca. A música que você pediu. Tem aqui vários músicos, vários cantores, como a conhecidíssima Doris Day, que também foi atriz, Harry James, Javier Cugat, Frank Sinatra, Harry James, Paul Weston. Só grandes nomes aí, grandes artistas do arsenal dos discos Columbia. Ribamar, novamente. Ribamar é o piano. Novamente não, porque é o primeiro disco dele, né, que eu tô mostrando. É o único que eu tenho. Maracangalha, As Times Goes By e outros sucessos da época. Pereirinha é um disco de quadrilha de São João. Vamos dançar a quadrilha? Pereirinha e sua gente com Antônio Carlos. Disco da Odeon também, selo tradicional preto. Olha só, mais uma vez aqui, Grande Pau da Água, com o seu piano desafinado, carcomido, tocando grandes sucessos da música mundial. É sensacional. Pau da Água. O Pau da Água em long play, tá escrito aqui. Inclusive ele teve discos também lançados no formato de 78 rotações. Manezinho Araújo, esse aqui é um grande nome da música nordestina. Manezinho Araújo,
cantando no Cabeça Chata, que era uma espécie de balada que ele tinha na época, uma casa noturna, onde praticamente o foco era artistas do Nordeste, né? Ele abria muito espaço para isso. Ele foi um artista bem famoso na era do rádio, que está a foto dele atrás. E ele abriu essa casa então para dar uma força aí para os seus conterrâneos da região Nordeste aí, para terem mais espaço no centro do país. Carlos Gardel, A Voz Que Não Morre, com uma capa diferenciada. Tá, esse aqui eu comprei, eu acho que foi lá em Porto Alegre, no Parque da Redenção, no Brick da Redenção, lá no final de semana, no Parque Farroupilha, como chamam também, que acontece aos domingos lá, né? Tem aquelas bancas e tal que eles expõem, o pessoal expõe os vendedores e eu comprei lá. Osni Silva, grande voz aí, mais um grande artista do Odeon, canta melodias famosas. Show, né? Aqui, Rapsódia em Jazz, com um conjunto bem típico de jazz tradicional. Vocês podem ver ali pelo tipo do instrumental, muitos instrumentos de sopro e tal, bem típico do jazz ancestral mesmo, do jazz raiz. Mais um disco da Carolina Cardoso de Menezes, tá? Essa grande pianista aqui, que começou a tocar com apenas 2 anos de idade, um instrumento. Ela realmente foi uma menina muito prodígio, né, nesse sentido, como artista e tal. Desde criança já tinha os seus dedinhos voltados para o manuseio do teclado. Bill Haley and His Comets. Rock and Roll com Bill Haley. Um dos primeiros discos de rock aqui, olha só que coisa mais legal. Tem aqui See You Later, Alligator e outro sucesso. Lançamento da Decca. Esse sim, o rei do rock, porque foi o primeiro. Não que o Elvis seja inferior, eu quero dizer o rei do rock porque foi ele que realmente popularizou o rock. Os outros vieram logo em seguida, né? Os outros grandes nomes como Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis, o Elvis, essa gente toda, essa galera toda. Mas quem abriu as portas pro rock foi o Bill Haley com a música Rock and Roll the Clock, sem dúvidas, tá? Ele, infelizmente, pela sua aparência, né, que ele não era um cara bonito, né, pelo contrário, era um cara gordinho e tal, ele não se sobressaiu tanto como os outros, mas teve bastante sucesso. Nora Ney, Continental. Também tive o prazer de contar com a sua amizade. Na década de 90 eu tive contato com ela bastante. Infelizmente não está mais aqui entre nós. Yvonne Cury, o chansonnier, né, como era conhecido, com a sua voz bonita, sua voz grave, sua voz tarimbada para cantar samba canção, para cantar música romântica, para cantar choros, valsas, fox e outros gêneros que ele cantava, né? O rei decreta sucessos. O Yvonne Cury, a exemplo do Nelson Gonçalves e outros, foi um dos reis do rádio, né? Por isso que está escrito o rei decreta sucessos. Muito antes desse papo de que o Roberto Carlos seria rei de alguma coisa, né? Echoes of Italy, mais um do George Fayer com piano e ritmo e acompanhamento. Ecos da Itália, né? É que esse daqui é importado, por isso que está escrito em inglês. Esse fabricado nos Estados Unidos, pessoal. Mais um disco do George Fayer. Tô falando que eu gosto do cara. Baião, com Léo Brito, Três Marias e Catulo de Paula. Destaque para as Três Marias, que eu gosto demais aqui. Mais um lançamento Musidisc. Mais um disco da Carolina Cardoso de Menezes, interpretando o grande Ernesto Nazaré, com clássicos como Odeon, né? E Escorregando, Brejeiro, todas aquelas músicas maravilhosas do Ernesto Nazaré. E esse disco aqui da Companhia Brasileira de Discos, da Sinter, né, que a Carolina também passou pela Sinter. Justamente aqui está o disco que, em LP no Brasil, que lançou o Rock and Roll. Saiu em 78 rotações do Bill Haley e saiu nesse disco a música Rock and Roll the Clock, que foi tema do filme Sementes de Violência. Não se sabe ao certo se o rock fez mais sucesso porque o filme fez sucesso ou se o filme fez mais sucesso porque o rock fez sucesso. Entenderam? É tipo assim,
aquele slogan antigo lá da Elma Chips, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Entendeu? É bem complicado. Não se sabe precisar o que conduziu o que ao sucesso. Sei que foi uma explosão, tanto o filme quanto a música, que introduziu o rock, né, para a juventude na época. Parada Continental, tem Nora Ney, tem Lúcio Alves, Carmélia Alves, que eu também tive o prazer de ter amizade com ela. A Emilinha também conheci bem, né? O Dick Farney não tive a oportunidade. Quando ele morreu eu era criança. Rui Rei também não conheci. Severino Araújo também não conheci, né? Chiquinho, grande band líder também presente. É um disco muito legal, 1952. E esse disco aqui, pessoal, ele é histórico no seguinte sentido. Foi, além de ter sido um dos primeiros LPs lançados no Brasil, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros da gravadora Continental. Esse foi o primeiro, tá? Foi o primeiro disco fabricado em formato de long play pela gravadora Continental em 1952. Esse aqui eu sei o ano, tá? Foi lançado em 1955. Uma vez eu era criança e tava brincando, tinha uma casa abandonada bem na frente da casa da minha avó, em Carazinho, na cidade de Carazinho, na rua Pedro Vargas. Era essa casa, uma casa muito antiga ali dos anos 40, dos anos 30 e tal. Aí eu, criança, fui lá especular, né? Entrei no quintal, não tinha ninguém na casa e tal. Fui lá espiar o que tinha ao redor. Aí eu encontrei um velho catálogo de discos da Odeon. E daí descobri naquele catálogo que esse disco aqui, que eu já possuía na época, possuo desde criança, ele foi lançado, ele estourou em dezembro de 55, melhor dizendo, tá? Foi a época que ele teve o auge dele no sucesso. Talvez foi a época do lançamento, não sei. Estava escrito que era destaque de dezembro de 55. Aí eu descobri o ano, porque como eu falei, não vinha o ano escrito nos discos. E esse disco aqui tem os arranjos do grande Luiz Arruda Paz, é um grande maestro que tinha. E a capa é colorida, pessoal. Isso realmente algo muito incomum na década de 50. Muito incomum. Era muito caro fazer uma impressão em cores. Aqui, ó. Trio Los Panchos. Tem Vadia con Dios, Lodudo, Obsession. Várias músicas legais aqui, né? Esse aqui também eu tenho desde pequeno. Essa danificação aqui foi... Eu colei uma figurinha em cima, depois arranquei e fiz os estragos aqui. Isso aqui, ó. Eu pegava aqueles perfuradores de papel e uma vez eu pensei assim, eu vou fazer um álbum dos meus discos, só que eu só fiz merda, né? Isso eu tinha uns 6 anos quando eu fiz isso. Aí eu peguei, furei o disco aqui, a capa do disco pra fazer... Daí eu queria prender sabe aqueles fichários que tinha que furava e colocava? Eu queria prender tipo naquilo ali e fazer um álbum dos discos. Claro que não deu certo, né? Eu só estraguei a capa dos discos. Disco RCA, então, Carlos Gardel. Dalva de Oliveira, pessoal, com acompanhamento de orquestra. Tem Ave Maria, tem Palhaço, Segundo Andar, Esta Noite Serenou, um disco muito bom também lançado pela Odeon. Ritmos Melódicos, mais um lançamento aqui do nosso querido Valdir Calmon. O disco é todo churreadinho de branco. Isso aqui não é mancha, pessoal. O disco realmente é exemplo do que acontece hoje, que às vezes fazem umas cores diferenciadas. Eles tentaram misturar o branco com o preto. A princípio, visualmente falando, parece que respingaram com tinta branca, entendeu? Ele tá muito parecido como se tivesse sido respingado, mas na verdade ele é assim mesmo. Eles tentaram fazer um tratamento diferente aí no vinil e tal, pra ficar bonitinho. Ficou esquisitinho, mas ficou legal, até que ficou legal. Mais um disco aqui da rádio, serviço de propaganda do nosso querido Edu da Gaita, com a sua gaitinha de boca, com a sua harmônica. E esse que já apareceu no canal, que foi meu primeiro disco que eu ganhei quando eu era pequeno, Gaúcho com conjunto vocal Farroupilha, arranjo de Aldo Taranto. Mesmo esquema, ó, eu perfurei ele aqui, ó. Eu perfurei ele pra fazer o álbum. E tá cheio de anotações aqui, ó, minhas, nesse disco. Tá escrito Fumaça com S. Eu fui anotando algumas coisas que eu vi, eu escrevi o que era. Por exemplo, isso aqui é uma lua, ó. Só que a lua, ela não é branca nessa estampa aqui, nessa ilustração, ela é amarela.
Então eu escrevi Lua Amarela. Quando eu aprendi a escrever, né? Eu estava na primeira série quando eu fiz isso. E como eu sempre gostei de coisas antigas, eu escrevi bem assim aqui em cima, ó. Long Play Rádio 99 anos. Eu queria deixar o disco mais velho do que ele já era na época. Coisas da minha mente, né? Coisas do Hugo K. Sucessos de Angela Maria, para finalizar. Tem Fósforo Queimado, tem Orgulho, Vida de Bailarina e outros grandes sucessos. Bom, o objetivo era mostrar essencialmente, não exatamente as músicas que faziam parte, mas que vocês observassem a riqueza, os detalhes da questão gráfica, né? Do layout, da parte visual dos discos, como é que era na época, e era bem característica. Vocês podem perceber que todos eles seguem, de certa forma, mais ou menos o mesmo padrão ou próximo. E era algo muito bonito. Então, se eu fosse um artista e lançasse um disco hoje, provavelmente um dos meus álbuns eu lançaria a moda dos anos 50. Seria muito legal e chamaria muito atenção essa capa no mercado. Vocês não acham? É isso aí então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.